Hoje nós vamos trazer alguns cases, algumas soluções e também a estruturação do comércio internacional em relação aos produtos congelados e resfriados. Então, eu tomei um pouco de cuidado de fazer uma linha do tempo aqui, tentar fazer um sequenciado para nós fazermos o entendimento do que é uma operação de comércio exterior para produtos com shelf life, com problema de controle de temperatura, quais são os principais cuidados que a gente tem que tomar com esse tipo de produto, porque é fundamental. Quando nós fazemos uma operação de comércio exterior, principalmente na exportação, nós não temos que olhar só a nossa realidade, mas nós temos que entender a realidade do nosso cliente. Quais são as demandas que eu tenho que atender da outra ponta, do outro país? E não é só a questão de entregar a mercadoria, é a questão de rótulo, de qualidade, de rastreabilidade. Então, eu fiz um sequenciado aqui na apresentação, para a gente poder, na hora que eu chegar nas questões ali de modalidade de embarque, marítimo, aéreo e rodoviário Mercosul, fazer sentido o início aqui da apresentação. Então, nós vamos... perdão, deixa eu voltar um pouco aqui, só para... Então, nós vamos falar dos alimentos frescos, dos regulatórios, da logística internacional, da tecnologia que é necessária implementar na operação, a eficiência econômica que isso traz, se você consegue fazer toda essa estruturação da operação, e a sustentabilidade de tudo isso que a gente acaba consolidando aqui numa operação como essa de comércio exterior e de controle de temperatura. Então, a cadeia de frio é um sistema extremamente complexo, porque vai envolver o mantenimento da temperatura na fábrica, depois a movimentação para um caminhão, a estufagem num container, que você tem essa transição para fazer estufagem no container da câmara fria para dentro do container, depois a entrega no porto ou no aeroporto, e você tem que manter o controle da temperatura desse produto, depois o embarque, se houver transbordo em outros portos até a chegada do destino final, você precisa ter a tranquilidade que está sendo mantida a temperatura do seu produto, e ou você vai confiar no seu parceiro, ou você vai colocar rastreadores dentro desse container. Então, existe uma complexidade estrutural que o João comentou, e eu concordo muito com ele. Eu acho que o Brasil ainda está aquém, mas nós estamos caminhando para ter a mesma excelência que os americanos e os europeus têm, os próprios egípcios têm com relação à operação de produtos congelados e resfriados. Tá? A gente vai explorar um pouquinho essas questões, as questões geográficas, as questões de regulatório, que é extremamente importante também, para aí sim a gente chegar no ponto ali do transporte internacional. E por que eu falo isso? Os regulatórios, se cumpridos, vai fazer com que as aduanas de destino façam as liberações de maneira rápida, que não crie embaraço à receita local, e vai fazer com que você tenha menos gastos de armazenagem, demurragem, que afetam diretamente o custo do produto final. Isso o que acontece? Vai desmotivar o seu cliente a comprar de você. Então, quanto melhor a entrega você fizer do seu produto, lá na outra ponta, as chances de ele voltar a comprar de você é extremamente grande, porque você cumpriu todas as exigências, todas as normas aduaneiras e as normas sanitárias da localidade, do destino final. Vamos lá. Bom, vamos falar aqui, como eu disse, eu vou fazer um sequenciado. É fundamental as questões dos regulatórios. Tá? Cada país ele tem um requisito fundamental de rótulo, de shelf life, de inspeção de produto. Alguns países exigem que você mande amostras antecipadamente para ele fazer o controle da composição da matéria-prima. Então, primeiro passo é cumprir as normas regulatórias. Segundo passo é certificação e documentação. Assim, a gente evita que as exigências aconteçam no ato da liberação no destino. Então, verificar as questões de certificado e documentação, se tem que fazer algum tipo de certificado de qualidade, algum tipo de certificado de sanitário, se tem alguma composição de produto animal ou se derivado de animal. Então,
essas certificações, esses documentos, eles são necessários serem compostos e emitidos antes do embarque. Como eu disse, isso evita custos, tá? E na cadeia fria, o custo ele é algo muito impactante, principalmente porque as companhias de navegação eles dão pouco tempo de uso do container quando da chegada no porto. Normalmente são 3, 4, 5, 7 dias no máximo. E a partir daí são 250, 300 dólares o dia. E isso vai impactar diretamente no custo do produto, ou em prejuízo para o exportador, ou custo adicional para o importador, dependendo do Incoterm de pagamento. Então, todas essas certificações, essas inspeções e testes, elas precisam ser feitas antecipadamente, atendendo à regulamentação de cada país. Cada país tem a sua norma, o seu procedimento. Então, dos Estados Unidos é uma norma, da Alemanha vai ser outra norma. A questão de rotulagem, até mesmo às vezes o tamanho da rotulagem é diferente, né? A composição tem que ser detalhada, percentual. Então, muito cuidado nessa estruturação para que os embarques aconteçam de uma maneira fluida. Sistema de rastreabilidade. Isso é importante. Por quê? Porque em algumas operações para a Ásia ou para o Oriente Médio, pode haver transbordos. E se houver transbordos, nós temos que ter a tranquilidade que nesse stop que faz num segundo porto, a mercadoria esteja dentro do container, devidamente armazenada e conectada a uma tomada garantindo a temperatura. E dependendo da estrutura do país onde é feito o transbordo, e até mesmo por conta da pandemia, as companhias de navegação elegeram alguns países que não tinham estrutura logística boa, né? E muitos casos aconteceram de perdas de produtos ou por falta de energia, ou porque a infraestrutura local não suportou todos os containers conectados em tomadas e as energias caíam, não haviam geradores o suficiente, então os termógrafos ajudam a controlar. Hoje tem alta tecnologia que a gente consegue rastrear os containers com os termógrafos e garantir que as temperaturas estejam sendo cumpridas ali, a questão da média da temperatura que a gente precisa manter dentro do container, tá? As boas práticas de fabricação, isso são as normas sanitárias de cada empresa, então muitas empresas mandam inspetores na origem para inspecionar todo o processo produtivo. Isso é importante, o mantenimento também, e o intercâmbio da informação. Esse é um passo fundamental. Você ter um bom parceiro local, que tenha um bom parceiro local na outra ponta, para que eles validem que os documentos estejam em boa ordem na saída da exportação e na chegada da importação no destino final, que é toda a composição que nós falamos agora aqui de estruturação documental para fazer a liberação da operação. Depois, essa adaptação das regulamentações locais de cada país, o João também comentou num ponto bastante importante, às vezes um simples rótulo funciona para um país, para outro não. Você já tem que fazer um rótulo mais elaborado, mais detalhado, não só em inglês e na língua local, mas você tem que fazer um rótulo específico para ele. Então, é muito importante também as adaptações e também a complementação do rótulo para fazer, no ato da chegada do produto, para que se faça as inspeções e se faça a liberação de uma maneira tranquila e rápida. Controle de temperatura, ainda fazendo parte do regulatório. Esse controle de temperatura é muito sensível dentro do container e a mercadoria pode se deteriorar rapidamente. Olha o que o João comentou agora e acaba convergindo em algumas situações. Ele teve uma operação que, a 1h da manhã, ele teve que acionar o parceiro dele e fazer toda uma reestruturação local, ou para fazer o transbordo, ou para conectar o container numa outra tomada, para garantir as condições ideais para que essa mercadoria não perca a sua qualidade, né? Então, os termos e os parceiros são fundamentais para que você faça toda a cadeia de segmento, de rastreabilidade da operação. Mercadoria com temperatura controlada não é brincadeira.
é 24/7. O controle tem que ser totalmente diferenciado. Nós temos as nossas operações na empresa hoje, para vocês terem uma ideia, qualquer variação de temperatura ou desvio de geografia, nós recebemos um SMS no celular e um e-mail. Então, se variou a temperatura, recebemos e-mail. Se teve um desvio de rota, recebemos um e-mail. Porque nós não temos plano B depois de 4, 5, 6 horas. O evento, naquele momento, ele é automático. Tá? Então, esse monitoramento é fundamental. Embalagem isolante, gente, não dá para usar a embalagem do mercado local para embalagem de exportação. Embalagem de exportação é outra estruturação, é outro tipo de qualidade. Vocês têm que levar em consideração que vocês, dependendo da venda que forem fazer, pode ter um trânsito de 30 dias, dependendo de se for uma operação para a Ásia, se for uma operação para o Oriente Médio. Então, essa embalagem ela tem que ser térmica, ela tem que ser isolante para garantir a qualidade do produto no ato da chegada. Tá? Isso está dentro também da regulamentação internacional. Tá? Existem normas internacionais para produtos perecíveis e essas diretrizes elas têm que ser cumpridas. Não pode ter excesso de umidade, não pode ter excesso de congelamento do produto, não pode ter rótulo danificado por questões de umidade. Então, precisa fazer os testes 1, 2, 3 vezes, 4, 5, que seja, até que se tenha certeza da qualidade, da idoneidade daquela embalagem, para que a gente possa pensar em começar a fazer uma operação de exportação com um container, né, com temperatura controlada, ou congelado, ou até mesmo com temperatura climatizada. Existe condensação, congelamento, são várias variáveis que existem. E a gente sabe porque na pandemia, para vocês terem uma ideia, nós fazemos operações de medicamento, de vacina na empresa. Né? E foi um momento muito sensível para nós. Nós trazemos medicamentos oncológicos, né, que às vezes são medicamentos que as pessoas entram com a demanda no governo para conseguir o medicamento. Nós temos um prazo muito curto, então não posso ter desvio de temperatura, não posso ter excursão de temperatura, não posso ter umidade, não pode acontecer nada com aquela operação. Então, o enquadramento logístico é assertivo, a gente não tem margem para errar. Então, é importantíssimo qualificar a estruturação da operação antes de iniciar a exportação. E, de novo, reitero o que o João falou. Nós precisamos criar essa cultura no Brasil para chegar próximo àquilo que o americano e os europeus fazem, para poder entrar de uma maneira forte no mercado deles, porque qualidade nós temos. Porto, mar, nós temos, né? Condição geográfica nós temos, e profissionais, empresas sérias e estruturadas também nós temos. É uma questão de cultura que nós temos que começar a entender como é que funciona essa indústria para poder fazer uma entrega tão boa ou melhor que a deles. Claro? Isso é fundamental. O primeiro passo da operação, quando chega no prestador de serviço, é já alertar o meu parceiro de destino, porque eu tenho uma operação que eu tenho que fazer uma boa entrega para ele. A minha exportação, não quero ser simplista aqui, ela é muito mais fácil. Vai sair do país, o governo quer gerar recursos, quer dólar. Então, a minha questão aqui é com o cliente final. Eu estou preocupado já com o cliente final. Como é que eu vou fazer uma excelente entrega lá na ponta? Então, o meu parceiro já tem que estruturar o quê? Documentação, regulamentação, certificados, documentos. Eu tenho que já fazer toda a formulação da temperatura do container. Então, eu sei, se eu quero saber se é de 2 a 8, de 15 a 25, se é menos 18, eu passo todas essas informações para a minha área de transporte nacional. Eles vão calibrar o container, vão calibrar o Thermo King, eles vão calibrar toda a operação. Depois eu passo isso para a companhia de navegação. O meu recebedor lá já está ciente da temperatura e dos documentos. Eu já tive o green light dos documentos, porque eu sei, a gente chega no nível de questionar os dias de demurragem para que eu tenha aquele
target de tempo para fazer a liberação em 5 dias, em 3 dias. Então, sim, a estruturação é a principal sucesso. Depois da estruturação documental, o segundo passo do sucesso é o meu parceiro, é o estruturar a operação. Então, eu já não estou pensando só no exportador. Eu já estou preocupado com a entrega que eu vou fazer para o importador. Tá, pode repetir. Sim. Sim, Peru e Colômbia nós temos parceiros, podemos fazer. Peru, Colômbia, Equador, Estados Unidos é unidade própria, armazém, carga seca, refrigerada. Toda a estruturação que eu tenho de carga seca, refrigerada, climatizada e congelada, temos no Peru, Colômbia, Equador, Venezuela. Podemos fazer. Isso é uma questão de entendimento da operação, regulatório, montagem dos procedimentos e entrega para o meu parceiro fazer a liberação no destino. Tem mais alguma pergunta? Fique à vontade para perguntar. Pode trocar, por favor? Aqui é um ponto importante. Tá? Agora nós vamos entrar exatamente nas questões aqui de embarque. Pessoal, eu tomei o cuidado de colocar essa tela aqui, porque foi um dos cases de sucesso dentro da companhia. Nós tínhamos clientes que nós percebíamos que existia uma variação de temperatura nos lotes. Nos lotes, não, perdão, no mesmo lote embarcado. Às vezes, nós colocávamos o termógrafo, e o termógrafo dava 18 graus na frente do container, 21 graus no fundo e 17 no meio. Nós começamos a fazer as análises, e por que acontecia isso? Muitas vezes, para fazer um aproveitamento absurdo do container, o exportador encostava as caixas na parede ou no teto. Pessoal, isso não pode. O container ele precisa ter vazão nas paredes, pelo menos de 1 centímetro. Por quê? O frio não está só na saída da vazão, do ar frio que sai de dentro do container. Esse ar ele sai em alta velocidade, ele bate no fundo do container e volta nas paredes. Então, as paredes e o teto, eles precisam ter circulação de ar. Esse é um ponto para você manter todo o seu produto na mesma temperatura. Tá? Isso garante a qualidade do seu produto. Os termos vão trabalhar de maneira eficiente. Então, esse é um ponto de atenção. As caixas, isso no container refrigerado ou no caminhão refrigerado, as paredes têm que ter pelo menos meio centímetro de vazão para que o ar frio corra, mantenha as paredes frias e essa parede vai transmitir o frio para as embalagens. É um ponto de atenção. Eu já quis começar aqui já com esse ponto aqui para que vocês tenham isso dentro da sua cadeia produtiva, da sua logística interna. Tá? Então, você imagina que, para um produto congelado, e sendo uma operação de container, você consegue conectar hoje longas distâncias. Hoje você consegue mandar um produto para a Austrália, para o Paquistão, para a Nova Zelândia, para a África, para alguns países que são limitados em termos de estrutura logística, né, ou por questões de guerra, ou por questões de problema civil, ou questões de logística, de rodovia, enfim. Então, o container acaba tendo um pouco de eficiência, ou por trem, ou por caminhão, ou por navio, você consegue fazer uma multimodalidade de transporte. Lembrando que as questões de limitação dos outros países, uma coisa é você exportar para os Estados Unidos, para a Austrália, outra coisa é você exportar para o Cabo Verde. Então, quanto melhor a sua estufagem, quanto melhor a manutenção aqui do frio dentro do container, qualquer problema que tiver ali de 1 ou 2 horas de variação, de limitação, corte de energia, as chances do seu produto ter uma sobrevida maior até que se corrija o defeito é grande, tá? Então é importante essa estruturação. A eficiência econômica nem se diz, né? É muito mais barato você movimentar via marítima do que via aérea. Então, e hoje com os grandes navios, supernavios, o mantenimento da cadeia fria dentro do navio ele é muito mais seguro, né? E quais são os desafios hoje?
eu acho que essas viagens longas, né? E com a pandemia foi muito duro, né? Porque os portos começaram a colapsar, faltaram containers, começaram a depositar os containers com produtos em países que não tinham estruturação logística para manter a qualidade dos produtos. Então, imagina que o que aconteceu em 2 anos, tiveram que fazer pontos de melhoria, que eram para ser feito em 10 anos, tiveram que fazer em 2 e 3 anos. Então, tem muita coisa ainda para se melhorar. Então, é importante sempre, quando vocês forem fazer as vendas e contratar o serviço de transporte internacional, entender a rota. Ok, esse frete está muito barato em relação ao outro concorrente, mas qual é o tempo de trânsito? Vai ter transbordo? Onde será o transbordo? Às vezes, o mais barato não é o mais seguro. Então, precisa se fazer essas comparações. Eu tenho um cliente que ele exporta para Angola e é proibitivo o transbordo. Tem uma companhia só que faz Angola direto. A outra vai via Algeciras, a outra vai por outro país e é proibitivo o transbordo porque o produto dele tem alto valor agregado e ele não quer o produto dele em países que não tenham segurança em termos de movimentação portuária. Então, é importante, às vezes 100, 200, 300 dólares não vai ser o fator preponderante para garantir a idoneidade da mercadoria. Então, as viagens precisam ser avaliadas quando a gente fala de produto congelado e também pode afetar o shelf life. Se tiver algum problema de greve, paralisação, congestionamento, o container pode ficar parado 1, 2, 3, 4 semanas e afeta diretamente o shelf life do produto. As variações de temperatura podem acontecer de acordo com o que a gente falou anteriormente. Falta de energia, se não tem geradores estruturados para suportar uma demanda grande de container. Então, essas variáveis precisam ser analisadas para manter todo esse trabalho que você fez anteriormente, que eu fiz no sequenciado. Documentação, regulação, estufagem de container, para não chegar nessa etapa aqui e você comprometer o excelente trabalho que você fez anteriormente desse sequenciado, dessa nossa conversa aqui. Pode mudar. Bom, hoje os containers têm um aparato tecnológico muito maior, diferente dos caminhões. Hoje os caminhões que fazem o Mercosul, que nós vamos falar aqui também, eles são autônomos, eles têm um autogerador, eles mantêm a temperatura via motor a diesel, do próprio termo. Os containers precisam estar precisa estar conectado numa tomada. Ele precisa, não dá para fazer de outra maneira se eles não estiverem na tomada, salvo se a gente contratar como é que chama que a Barri contrata? O Gen 7 para fazer o transporte entre porto, cliente, fábrica, porto, que você coloca o Gen 7, mas o navio ou no terminal tem que estar conectado numa tomada ligado à energia. Mas hoje eles conseguem manter a temperatura aí por várias e várias horas, se caso ocorra algum problema, né? A movimentação, o monitoramento em tempo real, dependendo do valor agregado do produto, eu sempre recomendo que vocês coloquem as iscas, né, os termógrafos. Tem termógrafos hoje, para vocês terem uma ideia, descartáveis. Custam baratíssimos, vocês conseguem conectar a internet gerado via satélite, que você consegue garantir o monitoramento geográfico de temperatura do seu produto. O planejamento avançado, que nós falamos anteriormente, rotas otimizadas, planejamento estratégico, né? Considerar fatores climáticos. Nos Estados Unidos tem muito furacão. Vocês vão fazer um transbordo na América Central justamente naquele mês que é a temporada de furacão, eu não tenho risco de desconectar da tomada. É algo que precisa sempre ser avaliado. Então, dependendo daquele mês ali, será que não compensa fazer a rota direta, ao invés de fazer com transbordo? Essas avaliações são estratégias de negócios de vocês também. Até para o cliente saber que vocês estão conectados e como funciona a logística, né? Qual é a logística daquele momento? Que situação que nós temos de cenário geográfico daquele momento, né? Bom, e hoje, qual é o fator mais importante de todo esse negócio que nós estamos falando? Imagina que essa quantidade de container reefer hoje que vem chegando, principalmente depois da pandemia,
a gente consegue atender não só a questão alimentar, que muitos países precisam da gente para sobreviver, quanto que o governo não compra. Nós tínhamos uma operação na Tito, que o governo de Angola comprava leite para as crianças. Então, quantos e quantos containers nós embarcamos para Angola, para a própria Venezuela, isso para o povo, né? Para questão mínima de sobrevivência. Né? Então, hoje não é só uma demanda de varejo ou de atacado, mas uma questão humanitária também é atendida, né, dentro desse cenário, que é um mercado interessante também. Os governos compram muito do Brasil, né? Então é um ponto a ser explorado, e se a gente consegue trabalhar uma cadeia segura, produtiva, estruturada de comércio exterior, com uma boa logística aplicada, com todas as regulamentações colocadas, nosso poder de avanço dentro desses mercados, eles aumentam exponencialmente. Por isso que é importante a gente manter a mesma alta performance que os americanos, os europeus fazem hoje as suas operações, que eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos totais condições de fazer pelos profissionais que nós nos tornamos nas últimas décadas. Né? E lembrando, o comércio exterior brasileiro é jovem ainda. O comércio exterior brasileiro tem 30 anos, 33 anos. Né? Então, nós não tínhamos a cultura de fazer comércio internacional. Nós estamos na terceira, quarta geração ainda. Então, é natural que a gente venha num processo de crescimento. Isso é importante. E isso que nós estamos fazendo aqui hoje é fundamental. Isso, podem contar conosco, é boa essa conversa, porque isso faz com que a gente agregue conhecimento, troque conhecimento, e somos jovens. É um país jovem em termos de comércio internacional. Né? A cadeia de suprimentos integrados, respondendo até a pergunta do pessoal que te fez, Rodrigo. Parceria entre produtores. De repente, hoje mesmo eu estava falando com o meu chefe. Poxa, tem um cliente querendo exportar açaí, mas tem uma questão aí de distribuição que é muito complexa na Europa, porque é terminal alfandegado. Pô, mas, de repente, se eu tiver uma empresa local, um armazém, que receba a mercadoria fria, faça a consolidação e a distribuição, talvez eu gere uma oportunidade para esse cliente e gere uma oportunidade para nós. E o João comentou, e eu concordo com ele, parceria entre os produtores, às vezes é necessária. De repente, eu tenho um produto que é compatível com o produto dele, que é a mesma temperatura, eu não vou ter problema de contaminação reversa, eu posso consolidar a carga com ele, fazer uma venda para os Estados Unidos, eu vou ter um rateio de frete, preparar uma boa regulamentação de documentos, e a parceria entre a transportadora, a empresa de logística, vão assegurar que eu faça com que essa parceria aqui ela tenha sucesso. Porque eu tenho que pensar já na entrega final. Então, eu já vou trabalhar para o importador, para entregar a documentação em ordem, para o despachante, se eu for despachante mais ainda. Né? Então, essa cadeia de suprimento no setor de container refrigerado, caminhão refrigerado ou até mesmo um avião, é importante. Todos estarem integrados na mesma página. Pode mudar. Aqui é um ponto importante, tá? Frete aéreo. Gente, companhia aérea não controla a temperatura. Esquece. Nenhuma, mas pode ser vacina da Pfizer, da AstraZeneca. Eles não controlam temperatura. Vocês estão contratando um frete, tá? Priority. Preciso mandar um pallet de pão de queijo para uma feira, para um evento. Quem vai controlar a temperatura para você é você mesmo colocando uma embalagem térmica, ou colocando gelo seco, ou gelo água, e vai contratar um frete prioritário, já com voo de saída, chegada, já pré-combinado com a companhia aérea. Tá? Essa é a modalidade priority, tá? A primeira foto que vocês estão vendo aí. Então, eu pego lá, coloco isso numa caixa térmica, ou gelo seco, ou gelo água, e falo, ó, essa embalagem ela tem um shelf life de 3 dias, 4 dias. E nós, o agente de carga, junto com a companhia aérea, nós vamos garantir que toda a operação, desde a saída da sua fábrica até a chegada no ponto do evento ou numa geladeira do destino final, seja feito dentro
do prazo de validade da embalagem. A outra modalidade que existe são os envirotainers, que é a foto de baixo. Esses compartimentos aqui, eles podem ser alugados pela companhia aérea ou por empresas especializadas nesses envirotainers. Aqui sim, aqui eles têm uma máquina autônoma com uma bateria, que nós regulamos aqui a temperatura, tá? A gente vai fazer a mínima média. E vamos aqui colocar 2 a 8, 15 a 25, regulamentamos o envirotainer, colocamos o produto dentro desse recipiente e ele vai controlado até o destino final. Tá? Então, a companhia aérea não controla a temperatura. Quem controla é o agente de carga e o dono da carga. E o procedimento é o mesmo, tá? As questões aí de regulatório, de documentação, temos que cumprir todos os requisitos do IATA, tá? A embalagem ela tem que ser muito bem estruturada. Se for uma mercadoria com gelo seco, eu tenho que notificar a companhia aérea. Se é uma carga perecível, eu tenho que pagar o frete perecível. Eu não posso tomar o risco de mandar uma carga perecível com frete simples, porque eu vou ter risco de não voar e, de repente, essa mercadoria ficar em solo, que é o pior que pode acontecer numa operação como essa, e que nós vamos falar um pouquinho aqui na frente. Porque vocês têm que lembrar o seguinte, tá? Essa, para mim, é a parte mais sensível de toda a operação de comércio exterior. Quando nós estamos aqui, neste momento, uma carga ela pode ficar aqui no chão 1 hora, 2 horas, 3 horas. Imaginem se eu não contrato uma tarifa priority e não falo para eles que a mercadoria é perecível e ela fica no solo aqui dia 20 de dezembro no aeroporto de Guarulhos ou Viracopos. Vai estragar a mercadoria. Então, a gente precisa notificar a companhia aérea. E um ponto importantíssimo também, se você vai fazer uma operação como essa para a Ásia, nenhum voo vai direto para a Ásia. Ele vai parar na Europa, ele vai parar nos Estados Unidos. E o ponto de troca de aeronave, se eu não notificar que tem controle de temperatura, pode ocorrer excursão de temperatura. Então, é importantíssimo, importantíssimo nós fazemos todos os registros de segurança da mercadoria, desde a saída, a entrega para o aeroporto, para a concessionária, as instruções para a companhia aérea instruir no ponto de transbordo. Muitas vezes, quando a carga tem controle de temperatura, nós avisamos o nosso agente do ponto de transbordo para que ele faça esse acompanhamento, a transferência para o armazém refrigerado da companhia aérea, até que a carga pegue o segundo trecho no novo voo. Isso a gente vai mitigar o quê? Os riscos de excursão de temperatura do seu produto. Porque se houver termógrafo, na hora que ele espetar no computador e puxar o histórico, vai acusar que teve pico de temperatura, tá? Pode mudar. Opa, pode perguntar, por favor. Desculpa. Minha pergunta é, assim, na experiência de vocês, que a companhia aérea ela não aceita informação de temperatura. Você disse, mas, por exemplo, se o agente for fazer master em house, no house é permitido. É permitido. Porque é o seguinte, quando você contrata um frete, o conhecimento de transporte é um contrato, só que ninguém lê o verso daquele documento. Ela vai fazer o transporte. Mantenimento de temperatura, quem tem que instruir é o agente de carga. Porque eu colocando isso no house, eu estou avisando a concessionária que a mercadoria, quando ela chegar na plataforma, ele tem que tirar do caminhão e levar diretamente para o armazém refrigerado. É notificada a companhia aérea já sabe que aquela mercadoria ela vai ter prioridade para entrar no avião. Porque senão ela vai colocar aqui, ó, e aí o planner da companhia aérea ele vai montar o sequenciado. Ele não vai olhar a temperatura, ele vai olhar o quê? O peso. Ele vai fazer o balance do avião, mas ele não vai se importar com a temperatura porque ele não foi avisado. Então, quando eu passo para a concessionária, através do house, a concessionária passa para a companhia aérea, você já cria um compliance aí. Então, ela tem que dar prioridade de tirar a mercadoria da câmara fria e é a primeira que entra no avião. Então, o planner já faz todo o sequenciamento do balance do avião, já com ela sendo prioritária para entrar. Então, ela sai direto da geladeira, direto para o avião. Então, a companhia aérea não faz. Quem tem que fazer somos nós
com a concessionária com a companhia aérea. Senão, ele vai te pagar $20 por quilo. É o que está escrito no verso do conhecimento de transporte. O dono da Delta brincou uma vez, esses dias mesmo, que ele falou que o país que mais aciona juridicamente a Delta é o Brasil. Porque quando extravia uma bagagem, todo mundo tem uma Louis Vuitton dentro da mala. Só que ninguém declara. Ninguém declara. Então, ele cumpre a regra. Qual é a regra? $20 o quilo. Tá? Então, para boa ordem, contrata o agente de carga, ele vai fazer toda a notificação entre a concessionária e a companhia aérea. Não, aqui só cadeia fria, mas os seguros, pode me perguntar agora, eu já te respondo. É isso mesmo. É isso mesmo. Infelizmente. Por isso que o Incoterm, que eu sei que não é o tema aqui, mas o Incoterm é algo que ele não é. Olha aí o que eu vou falar. Incoterm não é acordo comercial. Incoterm é transferência de responsabilidade. Temos que separar isso muito bem. Incoterm não é, eu estou negociando. Não, você não está negociando Incoterm. Você está negociando produto. Incoterm é transferência de responsabilidade. Então, se você vai vender CIF, faça o teu seguro. Vá lá na corretora, faça o seguro internacional, por quê? A tua seguradora vai pagar. Se o agente de carga, estou dando um tiro no meu pé falando isso, tá? Se o agente de carga cometer alguma imperícia, a seguradora vai exercer o direito de regresso contra ele. Ela te paga e aí ela vai bater na porta dele e falar, amigão, você não cumpriu a transferência da responsabilidade de acordo aqui. Cadê o controle de temperatura? Cadê isso? Cadê isso? Cadê isso? Ele não cumpriu, a seguradora vai te pagar e ela vai cobrar o causador do sinistro. Ok. Ele fez uma contratação de um frete, onde o agente de carga, ao invés de ele fazer o que eu disse aqui, fazer o master, o house, notificar a concessionária que a mercadoria tem uma temperatura, um range de temperatura específica, que ela tem que ir para dentro da câmara, ele não notificou nada, simplesmente ele emitiu um master direto com a companhia aérea. E o que eu foi a primeira frase que eu falei aqui? A companhia aérea não controla a temperatura. A companhia aérea deu tratamento de carga normal, carga seca, estragou a mercadoria, comprometeu toda a qualidade da mercadoria e não se negou a pagar. Depois de muita briga, ele recebeu. Então, Da companhia aérea. Eu recebi da companhia aérea, depois de muita briga. Depois de muita briga. Então, imagina o transtorno que foi para ele. E, ele deu sorte, porque a companhia aérea não paga. Você teve sorte. Eu imagino. Mas é isso. Não, por isso que o Incoterm é fundamental. O Incoterm não é negociação, é transferência de responsabilidade. Quem faz o quê? É igual você contratar um churrasco. Um leva a carne, o outro leva a cerveja, o outro leva o pão de alho e esqueceram de levar o carvão. Você não fez uma matriz de risco, não é verdade? Você não fez uma matriz de risco segura, você transferiu várias responsabilidades e alguém não cumpriu. Então, o que aconteceu? O teu produto não foi entregue, você não distribuiu com o cliente ficou chateado, talvez não compre de novo com você. Então, é importante sempre as questões de mantenimento de temperatura, responsabilidade de Incoterms, para que você faça uma boa operação de comércio exterior. Respondida? Ok, obrigado. Bom, e aqui, até com base no que ele
Ele perguntou, documentação precisa. Sim. Deve haver documentação precisa que acompanhe a carga, incluindo os registros de temperatura e tempo durante todo o processo de transporte. É fundamental, porque às vezes você faz uma embalagem que ela tem 3 dias, 4 dias só de prazo, porque ela está com gelo seco, porque ela está com gelo água, porque ela está com uma manta térmica. Então, eu preciso combinar isso com a companhia aérea, eu preciso combinar isso com a concessionária para que essas coisas aconteçam dentro desse prazo. Na pandemia, a gente fazia muita operação de vacina animal para a América Central. As companhias não queriam levar carga perecível. Eu mandava para Miami, e de Miami eu trocava todo o gelo seco das caixas e de lá eu distribuía para a América Central. Porque senão o shelf life não batia. Eu não podia fazer uma operação via Bogotá, por exemplo, que estava colapsado. Então eu mandava para onde eu tinha filial e meu pessoal de chão pegava e fazia todo o transfer, o bondage, né, para fazer a distribuição. Então é fundamental que essa documentação seja precisa. Pode mudar o... Tem a obrigação de informar ao cliente a variação de temperatura em tempo real? Se sim, o que pode? O transportador marítimo ele não vai ter condições de fazer isso em tempo real. Ele não vai ter condições, porque, como eu disse, esses containers eles vão na tomada e vai passando a cada 1 hora alguém ali, algum marinheiro fazendo todo o controle visual. Tá? A notificação vai acontecer na parada do primeiro porto que ele puder notificar a área administrativa. Em tempo real, ele vai conseguir de que maneira? Colocando os termógrafos, como eu falei anteriormente. Existem termógrafos de alta tecnologia que são vinculados ao satélite que você consegue fazer o controle via web. Ok? Pode ir. Bom, vai de encontro de novo com o que ele... Do que, Então, uma das empresas que operam para a gente não ganha nada com isso, eu posso colocar como exemplo, é a Sensitec. Eles fornecem os termógrafos, tá? Que são controlados via satélite. Isso, pode falar, eu indico. Bom, indo de encontro que nós falamos aqui do case do Márcio, operadores logísticos especializados. Não coloquem a vida de vocês na mão da companhia marítima ou na mão da companhia aérea. Porque eles vão oferecer esse serviço especializado, só que tem muita operação que eles usam voo offline. Eu vou fazer um voo para... Por exemplo, tá? Olha, gente, eu estou indo assim no detalhe, tá? Porque nós estamos falando de um produto muito sensível. Vocês imaginam, eu fecho um voo, não é o caso da TAP, eu vou pegar o nome da TAP como exemplo, mas não é que foi com TAP, né? Fechei um voo para Xangai com a TAP. A TAP foi até a cidade do Porto, até Lisboa, depois ela vai fazer um voo offline com a Air Europa, vai fazer um voo offline com a China... Air China, Xing Ling Chung, ele vai fazer um voo offline, ele perdeu totalmente o controle da sua operação. Agora, se você tem um agente de carga especializado, ele vai acionar o agente de carga dele local, ele vai fazer o controle de saída do voo para a câmara fria, depois o embarque, para garantir que o embarque aconteça com a maior segurança possível, porque agora nós estamos no inverno aqui, apesar de estar 40 graus lá fora, mas imagina a temperatura que está lá na Europa. Está em pleno verão, lá está calor. Né? Às vezes sai, aqui está 17 graus, 14, 15, lá está 35 graus. Essa mercadoria não pode ficar no chão. Né? Ela tem que sair do voo imediatamente ir para uma câmara fria para pegar o voo de conexão. Senão vai haver excursão de temperatura. Tá? Então, os operadores são fundamentais para garantir a boa ordem da operação.
Análise de rota e escalas. Tem operações, se vocês forem fazer aí para uma Áustria, né, para uma Suécia, pode ter 3 conexões até. Pode ter uma multimodalidade da operação. Pode ser que eu faça operação avião, caminhão, né? Então, é importantíssimo também a avaliação de rotas e escalas. E, de novo, eu sou muito forte nessa questão, monitoramento em tempo real. Se é um cliente estratégico, se é um cliente que você quer muito, é um cliente potencial, que você tem que mandar 2 pallets ali para fazer uma amostra, né? E depois você vai mandar 30 containers por mês, bota um pouquinho mais de dinheiro e bota um monitoramento ali para você fazer um acompanhamento de perto. Vai ser a cereja do bolo para você fazer um trabalho de alta qualidade, né? E não é caro. Tem, como eu disse, tem aparelhos que são... tem o round trip, você usa e devolve, e tem aparelhos que são descartáveis hoje. Tá? Então é importante fazer esse monitoramento em tempo real. E o suporte em solo? As principais excursões de temperatura no aéreo acontecem em solo, não é dentro do avião. Se estragou a mercadoria, estragou no chão. Estava 40 graus lá no chão do aeroporto, 60 graus, dependendo em Dubai, lá no Catar, estragou no chão. Se não houve um monitoramento em solo, a mercadoria vai se comprometer. Então, é importantíssimo o operador logístico especializado. Pode mudar. Não, tô. Legal. Alô, o Mercosul, gente. Tá? Eu vou falar um pouquinho do Mercosul agora. Nós melhoramos muito nas questões de operação rodoviária, ou nacional ou Mercosul. Tá? Melhoramos assim muito. Então, hoje, os caminhões eles têm uma alta tecnologia, não só de localização geográfica em termos de segurança, de roubo, furto, mas também de monitoramento interno do produto. Tem as redundâncias que são os termos, né? Colocar os data logger, né? Que são os controladores de temperatura interna, e também, claro, de novo, como eu falei para o marítimo, não faz sentido usar embalagem de distribuição nacional de trecho curto para operações de longo curso. E que são acima de 7 dias de trânsito, Argentina, Chile, a recomendação é a embalagem de exportação. Qual é o ponto mais sensível das operações Mercosul rodoviária? Tá? É a parte mais sensível. Tá? É o último item aqui. Contaminação cruzada. Por quê? Eu posso subir com carga química dos países do Mercosul para o Brasil e eu tenho que tomar o cuidado de fazer uma lavagem química, a limpeza adequada do caminhão, sem odor, né, sem nenhum resquício de pó, pode ser um produto venenoso. Então, isso é um cuidado que a Tito tem. Tá? Contaminação cruzada. Então, todo caminhão chega, faz a lavagem, faz a secagem, a inspeção e depois vai para o cliente para fazer o carregamento. Tá? Esse é o principal fator. O baú do caminhão ele é independente. Ele não, se o caminhão apagar a parte elétrica, o caminhão funciona autonomamente. Tá? Funciona por 36, 48 horas. O tanque está cheio de diesel lá, ele vai funcionar tranquilo, só repor o diesel. Então, o ponto mais sensível aqui é contaminação cruzada. Isso vocês têm que cuidar. O pessoal da expedição de vocês, avaliar as condições internas do caminhão. Sem odor e verificar a limpeza. E com a lanterninha lá nos cantinhos do caminhão para ver se não tem pozinho, se não tem alguma cor diferente no chão, nas paredes, que pode ser um indício aí de um produto contaminante, um produto venenoso, que tem odor, né? E se passa isso para o produto, descredencia vocês em relação ao comprador. Alguma dúvida? Pode mudar. Bom, tecnologias avançadas. A gente já acabou falando anteriormente, mas volta. Sensores inteligentes que controlam temperatura interna, controlam geograficamente. Se dá um pau no meio do mar lá, você, em 1, 2 horas ali, se pegar bem o sinal de satélite, você vai receber a notificação.
As questões de armazém hoje conseguem fazer segregação de temperatura, às vezes no mesmo ambiente, eles conseguem controlar muito bem as temperaturas frias dentro dos armazéns. E existem muita tecnologia hoje que consegue fazer uma segregação diferenciada, até mesmo os caminhões, tá? Tem caminhão que a gente consegue colocar as mantas ali, a segregação, e deixar uma temperatura diferente no começo ao meio do caminhão e do meio do caminhão para o final, tá? Então, a pandemia trouxe alguns benefícios em termos de tecnologia. O que era para acontecer em 10 anos, tiveram que correr para implementar em 2. Pode mudar, Rodrigo. Bom, e aqui a eficiência econômica, para você não ter expulsão de temperatura, para que você não tenha custos elevados de armazenagem ou de demurragem, algumas regras básicas que a gente tem que cumprir. E se a gente cumprir isso aqui, a gente não vai dever a nada ao americano, ao egípcio, ao europeu. Planejamento logístico inteligente. Então, desenvolver um bom planejamento, analisar as melhores rotas, transbordo, a melhor modalidade da operação, sempre que possível. Isso não dá para fazer sempre. Eu diria que hoje aí menos de 10%, mas se conseguirem montar boas parcerias que dê compatibilidade de temperatura de mercadoria e que não tem compatibilidade de cruzamento de carga ali, enfim, né? Você consegue fazer com que essas cargas saiam num container consolidado refrigerado, com 2 exportadores, 3, vai te dar uma competitividade, se for para o mesmo destino. Então, sempre que possível, se der para fazer uma consolidação, hoje é muito difícil, mas te traz uma competitividade, principalmente para quem ainda exporta pouco, mas quer entrar no mercado, que não dá para embarcar aéreo, mas né, a gente consegue fazer uma operação consolidada, uma boa gestão de estoque. Então, por exemplo, para quem não tem a carga refrigerada, tem a carga seca, consegue deixar a mercadoria no destino final estocada, com bom custo, e faz uma entrega rápida para o cliente final, você talvez tenha um fator diferenciado. Isso vale até para carga refrigerada. Nos Estados Unidos, a gente faz muito isso. Para açaí, para pão de queijo, para pescado. Eu tenho a gestão de estoque, o cliente entra no sistema, ele acompanha o inventário, ele me manda a informação, a gente segrega a quantidade de pallet e caixa. Em 3 horas, 2 horas, a gente está entregando no cliente. Tudo gestão de estoque. Chegou a venda, a gente segrega, retira e entrega. Então, uma boa gestão de estoque e as embalagens eficientes. Para exportação precisa. Por quê? Senão a embalagem pega umidade, ela rasga, ela estraga, ela molha. Então, a embalagem para exportação, e vocês são especialistas nisso, a embalagem para exportação, longo curso, elas precisam ter um reforço térmico maior que a embalagem de trecho curto, para que você também faça uma boa entrega do produto para o cliente. Não chegar lá, caixa toda torta, molhada, falar, pô, mas qual é o estado da caixa? Então, a gente fazer uma entrega dentro de um padrão de alta qualidade, né? Pode mudar. As inovações, os sensores, os armazenamentos, os veículos especializados, é um pouco redundante, mas é importante. São 3 fatores que é fundamental para que a gente tenha a operação em linha. Rodrigo. Aqui já foi. Negociações de contrato. Lembra o que o João falou? Contrato é o melhor negócio do mundo. E lembre-se que o conhecimento de transporte aéreo, marítimo e rodoviário é um contrato. Ninguém lê. Duvido que alguém de vocês lê. Nem eu, às vezes, leio. Mas tem que ler. A gente precisa criar essa cultura de ler. Aquilo é um contrato. Então, o contrato de transporte, vocês têm que olhar lá. O Incoterm tem seguro? Contrato com seguro. Ou faça com que o agente de carga, por exemplo, a gente faz contratação de seguro, eu faço para você. Eu te mando o certificado internacional de seguro. Está aqui o certificado internacional de seguro, sua mercadoria está segurada. Tenham certeza, se for vender com seguro, que tem o certificado internacional. Sempre que possível, venda com seguro. Garante a tranquilidade para você de não ter uma perda. A dor de cabeça de quem tem que receber daqui 2, 3 anos. Né? Então, bons contratos e bons seguros que traz uma tranquilidade econômica e mental e de responsabilidade importante. Automação dos processos. Então, você conseguindo automatizar rótulos, embalagens para determinados países, ou dentro de uma regulamentação que você atenda a 20%, 30%, 40%, 50%, ótimo.
Vocês são grandes empresas, vocês sabem disso, e às vezes eu estou falando aqui algo que vocês já têm no seu processo produtivo. Mas essas questões de automação de etiquetas no produto, etiqueta primária e secundária, etiqueta externa e etiqueta interna do produto, são importantes. Documentação, treinamento da equipe. Cada país tem a sua especificidade. Então, tenham pessoas capacitadas, treinadas, colocar como instrução para o agente de carga. Olha, é a primeira exportação para o Sudão. Então, como é que funciona o Sudão? Faz um SLA, faz uma instrução de trabalho Sudão. Agora eu vou exportar para o Cabo Verde. O Cabo Verde está perto ali, eu não vou fazer igual. Não, não vai fazer igual. O nosso processo... no Mercosul aqui, a gente deveria ter a mesma lei, o mesmo entendimento. É uma bagunça. O que a Argentina pede é totalmente diferente do Brasil. Então, Sudão é uma coisa, Cabo Verde é outra, Angola é outra, África do Sul, você tem que ter uma instrução de trabalho. Então, façam com que as equipes fiquem treinadas e especializadas por região, ou por país, ou por continente, né? É importante. Parcerias estratégicas. Então, agente de carga, certificadora, empresa de embalagem, né? Equipe de estufagem de container, armazenamento, distribuição, o próprio cliente, as parcerias estratégicas são fundamentais, análise de dados, né, entender aí toda a operação logística, analisar quando houver um gargalo, o porquê que aconteceu, qual é o plano de ação, o que a gente pode mudar, análise de custo. Tá temporada de furacão lá, eu vou parar essa mercadoria e tal. Não, vamos pagar um pouquinho mais, avisa o cliente, frete vai custar $300 a mais, só que esse aqui vai sair de Santos, vai para Miami direto, sem transbordo. Custa $300 a mais, mas tem temporada de furacão. Se eu parar, se passar o furacão, ele vai ficar um mês parado. A gente pegou um evento há uns 15 anos atrás que perdeu o container. Ficou mais de 30 dias para achar o container no terminal. Não sabe onde estava. Perdeu o sistema, tudo, não tinha numeração. Acontece. Será? Você acha o navio vai atravessar no canal de Suez? Não, você está louco. Atravessou. Então, é importante sempre fazer essas análises, tá? Impacto socioeconômico, como eu disse agora há pouco. Né? Hoje, com toda essa estrutura logística que nós temos e atingimos de 3 anos para cá, 2 anos para cá, a gente consegue chegar em mercados que eram muito difíceis de a gente chegar, né? Era quase impossível. Hoje você consegue fazer uma operação até se o país estiver em guerra, em conflito, porque tem acordos, algumas companhias conseguem levar, ou vai de trem, ou vai de caminhão. Então, e sem contar a parte humanitária, né? Então, imagina, quantos governos não compram leite do Brasil, trigo, para atender a população que tem alta taxa de fome, né? De destruição. Então, e vocês têm esse papel fundamental nisso também, principalmente vocês que produzem alimentos, né? Então, tem esse aspecto socioeconômico, né? E também, o quão importante é toda essa estruturação tecnológica? Evitar desperdício. Imagina chegar a 25 toneladas de mercadoria estragada, porque não foi feita uma boa gestão, porque não se controlou a temperatura, porque não se colocou um termógrafo, porque não houve o tempo de ir lá, correr lá e trocar o container ou colocar um gerador lá para manter a temperatura. Então, imagina chegar a 25, 30 toneladas, 60 toneladas de produto. Imagina o impacto ambiental para você fazer o descarte disso, né? E é um descarte hoje, não é simplesmente você pegar e falar, eu vou no lixão ali jogar, não. Você tem que fazer um descarte ecológico, é caríssimo, né? Ou dependendo do país, vai te pedir para incinerar, outro fazer compostagem, e isso custa. Até você achar alguém, pagar, transferir, descarregar, limpar o container, devolver, né? Custar uma fortuna. Quem que é exportador, ele, por exemplo, custo de frete, foi vendeu CIF, e aí o exportador recebeu, detectou a avaria, e aí quem que vai ter que se responsabilizar pelo descarte, pela seguir as normas? Claro. Você tem
tem algumas maneiras de controlar isso. O termógrafo é uma delas, porque o termógrafo ele vai ter lá como se fosse como é que chama, que a gente espeta no computador? Um pendrive. Você espetou isso, ele vai te dar o gráfico de como se comportou essa temperatura. Então, do dia que você ligou o termógrafo até o dia que chegou, se você colocou lá que a temperatura era de 2 a 8 e colocou lá 10 graus, era o seu flashpoint, se, digamos que saiu da tua fábrica, embarcou, chegou lá no porto de destino no dia 25 do mês subsequente, foi para 35 graus e ficou 5 dias nessa temperatura. E o relatório deu que foi lá, e a sua venda, por exemplo, foi custo e frete, se deu no chão do país dele, a responsabilidade é dele, de tudo. Ele tem que te pagar o produto, ele tem que fazer o descarte. E lembra que eu falei, Incoterm não é negociação. Isso gente, eu sei que a gente está falando de cadeia fria aqui, tá? Incoterm é transferência de responsabilidade, é exatamente o que você falou. Ah, estragou a mercadoria, de quem é responsabilidade? A responsabilidade vai depender do momento que aconteceu o evento. Se aconteceu dentro do navio, a responsabilidade é tua. Se aconteceu da murada do navio para fora, no terminal alfandegado dele, acabou a tua responsabilidade, não chegou o navio lá. No dia seguinte, queimou tudo lá, deu apagão que nem deu aqui, não funcionou nada lá durante 4 dias e não tinha gerador, a responsabilidade é dele. Ele tem que pagar tudo, inclusive a mercadoria. Mas por isso que é importante ter o seguro, porque se o cara não te pagar, o seguro paga, ele vai acionar o representante dele, e lá o representante dele lá do outro país vai exercer o direito de regresso contra ele. Mas você está garantido. Então, Incoterm é transferência de responsabilidade. Não é negociação. É isso que você falou. Estragou, de quem é a culpa? O Incoterm que vai falar.